Daqui a pouco uma entrevista ao vivo com o Máximo, ele que vai falar conosco sobre a diferença do VLT, do BRT. Nós vamos falar tecnicamente, ele vai dar detalhes, obviamente você vai ouvi-lo. E nós vamos também abrir espaço para poder conversar com o governo do estado de Mato Grosso também, para deixar. Ele já está conosco lá, Hermes? Ele vai falar comigo ao vivo, lá de São Paulo, ele que está nesse momento em São Paulo. Eu quero até me concentrar, parar aqui, para mim poder falar com ele. Ele que vai estar conosco nesta noite. Seu Máximo Giavina, boa noite, seja bem-vindo comigo ao programa Passando a Limpo. Máximo, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, bom programa. Vamos lá tentar esclarecer aí essa situação inglória que está passando Cuiabá em relação à mobilidade urbana. Estou à sua disposição. Muito obrigado aí pela sua participação, sua gentileza em participar conosco nessa noite. Seu Máximo Giavina, ele é o vice-presidente da CIMEFRE, que é o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, portanto, ele está muito bem inteirado com relação às questões que envolvem o VLT e o BRT aqui de Mato Grosso. Eu já quero começar falando com o senhor, seu Máximo, com relação a uma análise técnica ao qual é de conhecimento da CIMEFRE e foi inclusive desenvolvido, que aponta uma preocupação no que diz respeito ao projeto do BRT, onde vocês, obviamente, apontam um estrangulamento no trânsito de Cuiabá, uma estimativa ainda que nós não temos, uma situação que nós ainda não conseguimos ter uma ideia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esta situação, a diferença neste quesito entre VLT e BRT. Bom, primeiro é um problema conceitual. O que está sendo, para nós compararmos um BRT a um VLT, precisa ser um VRT. Isso que está sendo pensado e assinado aí em Cuiabá não é um BRT. Um BRT é um veículo de 3 caixas, motorizados elétrico ou diesel, aonde corre numa via segregada. E, portanto, tem a prioridade na circulação. Isso que está ocorrendo, esse projeto que foi licitado, ele não é exclusivo, não tem faixa exclusiva. Ele, em certos trechos, eles compartilham com a circulação atual. Ou seja, nada mais do que, podemos dizer, que é um corredor de ônibus, não um BRT. Isso é conceitualmente, já está errada a colocação que é um BRT. Não é. Um VLT, ao contrário, ele trafega numa via segregada, com todas as condições de segurança, porque ele é baseado num software de sinalização de segurança. Então, todo o sistema ele é conduzido com segurança, ele para nas estações, independente do condutor. O condutor tem uma única função de estar ali vigilante para ver como é que funcionam as portas, etc. Mas ele não pode, por exemplo, passar uma parada de ônibus. Ele é impedido pelo sistema de segurança da sinalização. Ele é impedido, por exemplo, na parte central, onde tem semáforos, de ele passar um sinal vermelho. Ele é impedido. Quando um sistema de ônibus, seja ele BRT, seja corredor de ônibus, que é o que está sendo pensado e foi contratado, que é um sistema de corredor de ônibus, a circulação está dependendo das condições do motorista do ônibus. Ele não tem nenhuma imposição de segurança. Ele está conduzindo, se ele quiser ir a 80, ele vai a 80, se ele quiser ir a 100, ele vai a 100. Ou seja, se ele quiser não parar numa estação, ele não para. Ou seja, se ele quiser passar um sinal vermelho, ele passa. Vejamos, a título comparativo, nós podemos dizer o que está acontecendo, que é um BRT do Rio de Janeiro, onde
a quantidade de acidentes que tem nos cruzamentos pelo não respeito do condutor das condições de tráfego mútuo, e Cuiabá, se vier vingar o corredor de ônibus, eu insisto, não é um BRT, é um corredor de ônibus, nós vamos ter essa convivência com a circulação de carros e outros veículos no traçado. Ou seja, prejudicando a regularidade, prejudicando a velocidade comercial, a regularidade e a disponibilidade. Ou seja, tudo bem, quer fazer um ônibus com um corredor de ônibus, é a vontade do governo. Faça-se um corredor de ônibus, mas não me fale em BRT. Agora, em VLT, totalmente diferente. Um VLT, nós temos segurança de operação, segurança de parada, segurança nos cruzamentos, capacidade de transporte, carregamento e descarregamento das estações, as portas são de mínimo 1,40 m, diferente de um ônibus, que é no máximo 90, alguns ônibus podem chegar a 100 milímetros, ou seja, centímetros, ou seja, nós vamos ter um carregamento do pessoal nas plataformas mais lento, ou seja, vamos aumentar o tempo de percurso em relação ao VLT. Perfeito. Senhor Máximo, o senhor fala de uma forma que nos dá a entender, com propriedade, e provavelmente para o senhor estar fazendo esse comparativo e falando desses dois modais que está sendo proposto aqui para o estado de Mato Grosso, é porque o senhor teve acesso aos dois projetos. O senhor confirma isso? A Cimefre teve acesso a esses dois projetos, primeiro do VLT, agora depois BRT, apresentado pelo governo do estado. Vocês fizeram uma análise criteriosa em cima desses dois projetos? Sim, nós tivemos conhecimento do VLT e do corredor de ônibus. Eu insisto, não é BRT. Do projeto de ônibus de Cuiabá, dos corredores de ônibus, nós tivemos, e justamente por isso que eu estou colocando com propriedade e segurança dessa inviabilidade de ser chamado de BRT. O senhor foi convidado, ou quando eu digo o senhor, eu estou falando a Cimefre, que é o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, com a expertise que tem. Vocês foram convidados em algum momento para participar de reuniões, quer seja com prefeitura, quer seja com o governo do estado, para se discutir esses dois modais aqui na região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande? Veja bem, com relação ao VLT, na época, todas as audiências públicas que foram feitas na Assembleia e com a parte técnica do organismo que estava desenvolvendo o assunto das Olimpíadas, do campeonato de futebol, etc., nós fomos convidados e participamos. Com relação a esse novo projeto, esse corredor de ônibus, nós fizemos carta ao governador, solicitando audiência com ele, fizemos contestação, analisamos profundamente, fizemos 36 observações comparativas entre VLT e BRT, que não é esse projeto que está em Cuiabá, de um projeto BRT certo, correto, nós fizemos mais de 36 observações de prós e contras dos dois projetos, apresentamos, nunca fomos convidados. Eu, pessoalmente, na primeira audiência pública, tentei falar, me deram 2 minutos, não deixaram nem eu terminar de falar e cortaram. Outras pessoas, outros técnicos que quiseram se envolver também, não tiveram possibilidade de dialogar com a equipe que estava desenvolvendo o projeto. Não houve diálogo, apesar de inúmeras vezes termos solicitado a nossa participação para ter um diálogo correto e transparente. Nós nunca tivemos condições e fomos atendidos nas várias solicitações e cartas encaminhadas. Cartas, análise do projeto, do estudo, não do traçado que está atual, do estudo que tinha sido feito preliminar. Tudo isso nós contestamos e pedimos uma reunião para esclarecimentos
desse projeto que está sendo pensado para Cuiabá. Nunca fomos atendidos, nunca fomos atendidos. Perfeito. Bom, seu Máximo... Não houve transparência com relação à posição do CIMEFRE, certo? Não houve transparência. Perfeito. Juntamente com o CIMEFRE, o Instituto de Engenharia de São Paulo se posicionaram também, juntamente contigo, com o CIMEFRE, de que a licitação lançada pelo Poder Executivo aqui de Mato Grosso, a RDCI presencial número 047/2021, não precisaria acontecer, uma vez que se propõe em ter o BRT e não mais o VLT, como foi pensado inicialmente. Partindo disto, o senhor acabou de lançar agora uma suspeita sobre essa mudança do modal, uma vez que não deram a oportunidade à CIMEFRE e também a outros técnicos que estavam presentes na audiência pública. O senhor acredita que essa mudança... A comunidade técnica, eu estou dizendo, eu vou mais longe, a comunidade técnica. Sim. A comunidade não foi dada oportunidade para a participação nas discussões durante a elaboração do projeto. Nós já gastamos com o VLT, a princípio, 1,077 bilhões de reais, mas isso alguns anos atrás. Esse modal ele começou a ser construído aqui no estado de Mato Grosso por volta do ano de 2012 para a Copa de 2014. Por fim, esta obra não avançou, a Copa foi realizada sem VLT, mas isso já tinha ido aí mais de 1 bilhão de reais. Acredita-se que de lá para cá nós já gastamos aí quase 2 bilhões ou mais com esse modal. O governo do estado apresentou um novo modelo, BRT, ao custo de 430 milhões de reais. O CIMEFRE contesta, diz que não vai ser esse valor, pelo contrário, vai ser o dobro. Baseado em quê? Baseado em que vocês chegaram a esta conclusão? Nós chegamos à conclusão, primeiro de tudo, que não é esse valor é simplesmente para as obras civis. Se nós considerarmos a necessidade da frota de ônibus, que não foi considerada a frota de ônibus, quantos ônibus, qual é o custo dos ônibus, ou seja, não foi incluído o valor do material rodante, não foram incluídos os materiais, o sistema, o centro de controle não foram incluídos. Quando nós somamos toda essa parte, aí, sem considerar o custo de desapropriação, etc., nós chegamos em torno a 700 milhões de reais. Certo, isso sem os ônibus. Considerando os ônibus. Considerando os ônibus. Certo. Sim. Vocês estão questionando também a questão do projeto. Aliás, vocês chegaram a mencionar que nem projeto tem. Não tem o projeto básico, o projeto executivo, com relação à questão da troca do modal. Vocês também questionam que não há um projeto de desapropriação, né? E nem sequer se tem as licenças prévias, outorgas e autorizações ambientais para as mudanças e a realização de uma nova obra. Pois é, isso fere completamente a lei de RDC. Para você lançar um RDC, você precisa ter todas as licenças prévias, todo o arcabouço exigido na RDC, isso não foi considerado nessa licitação. Do nosso ponto de vista, essa licitação está eivada de vícios. Tudo bem, mas porque faltou uma série de premissas. Eles dizem que as licenças prévias vão usar do VLT. Essas licenças prévias do VLT se exauriram, caducaram em janeiro, nós estamos em maio, ou seja, é necessário refazer todo esse licenciamento, todas essas licenças prévias têm que ser todas refeitas, ou seja, uma licitação que, sem dúvida, se for para frente,
vai existir grandes problemas na sua implementação. Vai ser grandes problemas, o custo dela, vai haver reivindicação do proponente que ganhou. Existe grandes lacunas que permitirão serem feitas aditivo, que um regime de RDC não permite. E aí nós vamos ter conflito jurídico e vamos ter obra parada, porque o cara, a empresa que ganhou não vai aguentar fazer. Então ela vai reivindicar aditivos que não pode ser feito pelo RDC. Então, quer dizer, extremamente complexa em lugar de concluir esse projeto já existente. Por que concluir esse projeto já existente? Porque é um projeto que permite um desenvolvimento ordenado da cidade, uma urbanização da cidade e atender futuramente nos próximos anos com o crescimento da demanda, porque o sistema de VLT, a duração dela, do material rodante, é de 30 anos. Daqui a 30 anos, como é que vai ser a demanda do transporte? Vai precisar mudar tudo de novo? Ou já temos um sistema já adequado a atender isso? Brasília, foi feito o metrô, não tinha nada. Hoje o metrô está superlotado em Brasília, mas foi feito no sentido de reorganização da cidade, de atendimento à mobilidade da cidade. Ou seja, são conceitos que não é a curto prazo. Curto prazo não tem a demanda suficiente para a capacidade do VLT, mas a médio e longo prazo, sem dúvida. E ao contrário, um BRT ou um corredor de ônibus tem a capacidade de atender agora. E daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai precisar jogar tudo fora? Vai precisar refazer o sistema? É isso que vai acontecer. Veja, eu cito o exemplo que nós temos aí. Rio de Janeiro, os BRT do Rio de Janeiro que foram feitos corretamente, etc., estão saturados. Estão pensando em modificar o sistema de transporte, porque a capacidade do BRT, ninguém é contra o BRT, mas depende de onde vai ser implantado. Um BRT é alimentador, ele não é estruturador. São sistemas, na modalidade de transporte, conceituais. Então, conceitualmente, nós temos ônibus, depois nós temos articulado, depois nós temos BRT com 3 caixas, depois nós temos um VLT, e finalmente nós vamos ter o metrô ou o trem metropolitano. Então, são todos conceitos que não foram considerados aí em Cuiabá. É isso que nós queríamos discutir. Perfeito. Bem, nós estamos entrevistando nessa noite, ao vivo, de São Paulo, diretamente de São Paulo, o seu Máximo Giavina, ele que é o vice-presidente do CIMEFRE, que é o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários. Bom, a minha pergunta à CIMEFRE, estando você como representante, vice-presidente dela, é com relação à questão da diferença de manutenção desses dois modais. Isso também se discutiu bastante, foi colocado na mesa como um grande diferencial. O VLT, um produto europeu, BRT, um produto nacional. Isto implicaria, obviamente, numa tratativa muito diferente com relação a questões de manutenção e o custo dela. Qual é a avaliação da CIMEFRE com relação a isto? Isso é uma falsa afirmação, pois o VLT de Cuiabá, aí, que foi fornecido, é idêntico, tem as mesmas características técnicas do VLT de Santos. Ou seja, em Santos foi fabricado no Brasil, ou seja, tecnologia brasileira e assistência técnica brasileira. Com relação à manutenção, nós temos aí os trens chineses no Rio de Janeiro, os trens da Coreia do Sul no Rio de Janeiro, os trens do metrô do Rio de Janeiro, os trens da linha 13 do metrô de São Paulo, da CPTM, são todos trens que foram importados e estão sendo mantidos por equipes brasileiras. Nós temos toda a tecnologia para dar assistência técnica e fazer as manutenções. Mesmo a empresa espanhola que forneceu esses VLT, ela tem uma das maiores indústrias no Brasil de trem de material rodante. Ela já está fazendo manutenção
para uma série de trens para a CPTM. Ou seja, isso é uma falsa alegação da dificuldade de manutenção. Não há nenhum problema com relação, nós temos toda a tecnologia para fazer isso. Tanto é que nós tínhamos sugerido, um dos argumentos que nós falávamos era, ok, o consórcio é inidôneo, ok, cancela o contrato, ok, vamos dar continuidade, refaça a licitação e que tem empresas brasileiras com toda a condição para continuar a obra e terminar a obra em perfeitas condições com a tecnologia, a mais alta tecnologia, sem ter de perder absolutamente nada. Nós temos empresas competentes, independente do grupo de fornecimento dos trens estrangeiros, para se substituir. E obra civil, para terminar a obra, nós temos à vontade no Brasil. Então, não há nenhum impedimento de relicitar para completar a obra. Relicitar, e aí o que nós temos? Nós temos a economia de 1 bilhão e 100 históricos já investidos, no qual, inclusive, é total aberração num país como o nosso, onde o governo diz, o dinheiro não vai precisar do governo de dinheiro federal. Agora, o governo federal não tem responsabilidade sobre a aplicação desse dinheiro. Esse dinheiro é do Fundo de Garantia. Esse dinheiro tem de ser dado satisfação ao Tribunal de Contas da União. Onde foi? Esse dinheiro não será recuperado. Não existe possibilidade de recuperar esses trens. Os trens, por exemplo, o Rio de Janeiro foi para lá para ver os VLTs. Qual é a resposta do Rio de Janeiro? Não é minha, é dos técnicos do Rio de Janeiro. Inviável para ser utilizado no Rio de Janeiro. Por que é inviável? Muito simplesmente, a captação do sistema de alimentação é totalmente diferente. O sistema de software que está embarcado nos trens é totalmente diferente. Então, quer dizer, ele foi desenhado especificamente para esse trecho. Então, não é um carro que você põe, vende numa cidade ou noutra cidade, etc., tranquilo. Os trens não vão vão ter que ser sucateados. Esse investimento de 1 bilhão e 100 milhões, se recuperar 200 bilhões, 20%, é muito. E esse dinheiro, nós não precisamos prestar conta para o governo federal? Essa expectativa de recuperar esses recursos, o povo de Mato Grosso não tem mais. Essa esperança, ela já foi apagada, né? Mato Grosso, de certa forma, Mato Grosso já absorveu esse prejuízo, porque, afinal de contas, nós estamos falando desde 2012, né? De lá para cá já se passaram 10 anos e estamos indo para 11 anos nessa discussão interminável da implantação do VLT. Você acabou de trazer um assunto aí que foi muito discutido na semana passada aqui em Mato Grosso, que foi a visita de técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro aqui ao estado de Mato Grosso, onde se cogitou uma tratativa de negociação dos vagões com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E você acabou de dizer agora aí, confirmando que, de fato, houve essa tratativa, embora negada pelo governo do estado, mas os vagões que estão aqui em Cuiabá não servem para ser utilizados e alinhados com os vagões aí do Rio de Janeiro. É isso que você acabou de dizer? Exatamente. E eu estou dizendo qual é o sistema de alimentação. Todos dois têm 750 volts, mas o sistema de alimentação, de captação da energia é totalmente diferente. Um pega na rede aérea, outro pega no solo. E não só isso, o que é pior ainda, que a concepção de todo o software de tração, o software de controle dos trens, é totalmente incompatível com o do Rio de Janeiro. Totalmente incompatível. Vai precisar gastar, pode ser modificado? Pode. Vai se gastar 20% a 30% a mais para eventualmente adaptar. Quer dizer, é um absurdo, não dá para usar, não dá para usar. Senhor Máximo, o senhor citou minutos atrás o Tribunal de Contas da União,
E nós temos conhecimento que o CIMEFRE entrou com um pedido ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e também ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que investigue os erros que estão sendo cometidos. Qual foi o parecer ou resposta que o senhor recebeu dessas duas entidades importantes aqui do Estado? Bom, foi indeferido. Simplesmente indeferido. Ou seja, vocês nem tiveram a oportunidade de obter uma resposta. O pedido de vocês não foi acatado? Não. Certo. O senhor acredita que essa mudança de modal pode ser o prenúncio de uma crise ainda a ser vivida aqui na região metropolitana, isso a um curto, médio espaço de tempo, senhor Máximo? Com certeza, com certeza. Com certeza, porque o edital que foi feito e foi ganho tem um monte de lacunas que vai caber vai caber pedidos de aditivos. Não tenho a menor dúvida. Olha, estou dizendo agora, eu conheço, estou há 50 anos nesse setor, tenho toda a atividade, profundamente conhecedor desse setor, com toda a equipe do Instituto de Engenharia, da EAMESC e do CIMEFRE. Olha o que eu estou lhe dizendo, nós analisamos profundamente esse edital. Esse edital tem uma série de lacunas que serão objeto de reivindicações. Pode escrever isso. Começa a obra, nós vamos ter logo no começo, não digo a médio prazo, mas a curto prazo nós vamos ter reivindicações. Reivindicações, porque o edital, do jeito que está, permite fazer essas reivindicações que o regime RDC não é proibido. E aí como é que fica? Ao impasse. Esse edital tem uma insegurança jurídica, os nossos advogados analisaram, tem uma enorme insegurança jurídica para dar continuidade a esse projeto. Bom, esse filme, senhor Márcio, eu não entendo. Esse filme, assessoria, sim, esse filme nossa que Esse filme nós já assistimos aqui no estado de Mato Grosso com a realização das obras da Copa do Mundo, inclusive depois com o crivo e o parecer desses aditivos com a aprovação do TCE e do MPE aqui do estado de Mato Grosso, que foram, obviamente, colaboradores para a manutenção dos escândalos, pelo menos, que foram vistos aqui. Com relação ao tempo da realização da obra do BRT, a CIMEFRE questiona. O governo do estado diz que nesse modal, em 24 meses, a região metropolitana teria um novo modelo de transporte público. Já o CIMEFRE aponta que isso seria impossível, que uma obra deste porte demoraria pelo menos 50 meses, ou seja, o dobro, de 2 anos para mais de 4 anos. Com certeza, com certeza. Nós levantamos a necessidade para obter as licenças, a licença prévia, etc. Nós analisamos a média que o governo daria essas licenças. É 6 meses. Para ter uma licença, 6 meses. Para desapropriação, então, nem se fale. Então, quer dizer, realmente está totalmente impossível de atender esse prazo que foi fixado. Aí entra a lacuna. Mas nós pedimos, o empreiteiro pediu a licença prévia. Não é culpa nossa se o Estado não dá licença prévia. Não é culpa nossa se não sai a desapropriação. E aí vamos ter aditivos de prazo. Vamos ter aditivos de prazo, reivindicações, etc, etc, etc. Sem entrar em mérito em mais detalhes, certo? Nossa avaliação correta é que dá em torno de 50 meses para a realização desse projeto, desse corredor de ônibus. Bem, o CIMEFRE apontou para o valor do transporte nesse modelo BRT, que ao contrário daquilo que o governo anunciou, que giraria em torno de R$ 3,04 a passagem para o usuário, a CIMEFRE diz que isso também é um grande erro que se comete, porque diante daquilo que se entende pela experiência de vocês, como o senhor bem disse, de 50 anos, esta passagem custará
mais de R$ 5,00, em torno de R$ 5,70, o que custaria, no entendimento da Cimefre, muito mais caro do que o VLT. Bom, olha, não vou entrar em detalhe porque o cálculo é extremamente complexo, mas eu só dou um dado. É um corredor de ônibus, que vai ter envolvimento com o tráfego urbano. Qual é a regularidade no tempo de percurso? Qual é a regularidade? Nenhuma. Então, a base de dados para calcular a tarifa de ônibus pressupõe uma regularidade, o que nós chamamos de velocidade comercial fixa, que o ônibus nunca vai dar. Nós vamos ter, os tempos de percurso serão superiores. Se os tempos de percurso são superiores, para carregar o mesmo nível de pessoas, eu vou precisar mais de ônibus. E onde estão esses ônibus? Aonde está o custo adicional do tempo de percurso maior? Onde está o custo de energia a mais em função dos congestionamentos que nós vamos ter, das interferências? Se você somar tudo isso, não há dúvida. O cálculo da tarifa é extremamente complexo e do jeito que foi feito, eu estou falando com dados básicos, concretos. Velocidade operacional, totalmente furado. Congestionamento, totalmente furado. Custo da frota de ônibus, totalmente furada. Ou seja, tem uma série de, como eu disse, uma série de inconsistência no cálculo da tarifa do ônibus. Uma série de inconsistências que são lógicas. O tempo de percurso não vai ser esse. O retorno do ônibus no terminal, o retorno de ônibus precisa ter um gasto de energia bem superior, porque o VLT chega e volta, troca de cabine, o ônibus precisa dar uma volta, vai ter um consumo de energia maior. Não está considerado. Está sendo considerado a troca de bateria a cada 6, 7 anos de toda a frota. As baterias custam 40%, 50% do preço do ônibus. Aonde está esse custo na tarifa? Não foi considerado. Então, realmente é necessário, se o governo quiser, a gente senta e demonstra isso. Nós tivemos oportunidade de demonstrar que o preço do ônibus é superior ao do VLT? Não tivemos. Então, o lado fala o que quer e justifica do jeito que quer. Para quem? Para a imprensa e não para os técnicos. Vamos fazer uma análise técnica disso. Vamos justificar tecnicamente isso. Não foi feito. Esses dados que eu estou dando, tempo de percurso, maior gasto de energia, velocidade comercial, tudo isso não foi considerado. O senhor esteve aqui, o senhor esteve juntamente com os técnicos da Cimefre, com os engenheiros, arquitetos. O senhor esteve aqui na capital, o senhor percorreu esse trecho aonde está sendo proposto ser instalado o BRT, o senhor conheceu as pouquíssimas obras já realizadas no VLT, o senhor esteve lá checando os vagões que estão parados, tomando sol e chuva há quase 10 anos, o senhor esteve presente aqui acompanhando tudo isso de perto, senhor Máximo? Eu estive acompanhando parcialmente, mas o pessoal que foi lá, um pessoal extremamente capacitado, que fez, técnicos extremamente capacitados que estiveram visitando o centro operacional, e eu pego o testemunho da Prefeitura do Rio de Janeiro. Qual é a declaração? Excelentes, foi agora, faz 2 semanas, não tive lá 2 semanas atrás. Excelentes condições de armazenamento. Não fui eu que falei, governo do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Agora, nós se o TCU, nós estamos pedindo para o TCU solicitar a nossa presença. Nós escrevemos para o TCU dizendo que nós queremos acompanhá-los. Nós comunicamos à Câmara de Deputados Federais que querem fazer uma visita, que nós queremos acompanhar. Vamos junto, vamos junto. O passado é tudo isso. Ah, você não foi? Foi, parcialmente foi.
todo o traçado eu conheço, todo o sistema de trens eu conheço, tudo isso eu conheço. A via permanente instalada, parcialmente, que está lá abandonada, isso eu conheço. Isso eu conheço. Agora, se perguntar para mim, se eu fui lá visitar a manutenção dos trens, etc., eu não fui, mas foram técnicos lá. Nossa. Perfeito. Foram. Perfeito. Seu Máximo Giavina, eu penso que muita coisa veio à tona, informações importantes de forma técnica que nos foram passadas. A Cimefre é um sindicato de grande e forte representatividade do setor a nível nacional. O senhor esteve aqui na audiência pública em Mato Grosso. Após esta sua fala, com certeza, pode ter certeza, muitas dúvidas passam agora a pairar no pensamento da coletividade aqui da Baixada Cuiabana, em especial dos cuiabanos e varzeagrandenses. Nós estamos falando, neste momento, para 125 municípios do estado de Mato Grosso, dos 141 hoje existentes. Eu não tenho dúvida que o governo do estado de Mato Grosso terá, de uma forma muito tranquila, de poder, obviamente, esclarecer esses pontos que o senhor tocou aqui hoje para o povo de Mato Grosso. Eu quero lhe agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela sua entrevista ao vivo e com exclusividade aqui para a TV Cidade Verde, para todo o estado de Mato Grosso, falando da diferença hoje para Cuiabá e Várzea Grande do VLT e BRT. Muito obrigado, viu, Máximo? Muito obrigado, muito obrigado. Não falei de diferença de VLT e BRT, eu falei de diferença entre VLT e corredor de ônibus. E estou à disposição, tudo que for no sentido de nós termos uma melhor modalidade de transporte atendendo a população. Muito obrigado. Não vai faltar oportunidade, o senhor vai estar conosco novamente. Muito obrigado, viu? Sem dúvida nenhuma, uma entrevista quentíssima, importantíssima, e com muitos detalhes do bastidor, informações que nós até então não tínhamos. É óbvio que vamos estender o convite ao governo do estado de Mato Grosso, à pasta competente, para que possa também vir aqui ao Passando a Limpo e poder esclarecer, tirar dúvidas, nos informar com mais detalhes a respeito desta proposta da mudança do BRT e não mais VLT.